No vídeo de hoje a gente vai falar sobre resíduos sólidos, atendendo o pedido do John Kevin, que nos enviou a seguinte mensagem. Faz um vídeo falando sobre a lei de resíduos sólidos. É bem interessante para nós, profissionais da área ambiental. Para nós e para todo mundo, né? Afinal, a geração de resíduos está no dia a dia de todos, sendo profissional da área ambiental ou não. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, apontando alguns dos principais itens da Lei Federal 12.305 de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu falei que o assunto resíduos está no dia a dia de todo mundo, porque realmente tá. Você com certeza gera resíduos também e precisa pelo menos entender o que é e qual é a sua responsabilidade nisso. Até mesmo se você for a pessoa mais ecológica de todas, você também gera resíduo. Então é muito importante que a gente saiba como gerenciar isso. Uma observação rápida. É comum a gente usar o termo resíduo quando a gente está falando de resíduos sólidos. Mas na verdade existem resíduos no estado líquido e gasoso também, que seriam os efluentes e as emissões atmosféricas. Mas hoje, nesse vídeo, nós estamos falando sobre resíduos sólidos. Então toda vez que eu falar resíduos, entenda como resíduos sólidos, ok? No Brasil, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a famosa PNRS, que foi instituída pela Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. Ela traz importantes diretrizes para o gerenciamento de resíduos no país. A primeira coisa importante de falar é que ela traz duas definições, a de resíduo e a de rejeito. Ela diz que resíduo sólido é todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividade humana, nos estados sólido ou semissólido. Ela coloca também algumas exceções de que podem ser tratados como resíduos sólidos alguns gases ou líquidos quando estiverem dentro de um recipiente. Isso somente quando a solução para esses casos não for viável. Já rejeito, ela diz que são os resíduos que foram esgotadas as possibilidades de tratamento e recuperação sob o ponto de vista tecnológico e ou econômico. E realmente não tem mais o que fazer com ele a não ser a disposição final ambientalmente adequada. Para entender isso, a gente precisa linkar com outros dois conceitos muito importantes, que são os de destinação e disposição. Disposição ambientalmente adequada é definida como distribuição ordenada de rejeitos em aterros. Já a destinação inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação, entre outras destinações de resíduos, incluindo disposição. Essas definições estão no artigo 3 dessa lei, que traz não só essas, mas também várias outras definições de termos e conceitos que são muito usados como referência até mesmo em outros diplomas legais. Então, é um artigo muito importante. Mas voltando, resíduo a gente pode reutilizar e reciclar. Já rejeito é quando a única opção é realmente a disposição final em aterro sanitário. E lixo? Lixo não existe no termo técnico. É só uma expressão popular, conhecida por todo mundo. Mas se você é profissional da área, nunca utilize lixo nos seus trabalhos, ok? No dia a dia tudo bem, mas em trabalho não. O artigo 9 da Política Nacional de Resíduos Sólidos define uma ordem de prioridade para o gerenciamento de resíduos, sendo ela não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e só depois disposição final adequada. Então está errado simplesmente gerar e dispor em aterro. Existem outras etapas que não podem ser ignoradas. E como fazer isso? A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala em planos de resíduos sólidos. Diz que o país tem que ter um plano nacional, que os estados devem ter planos estaduais, que devem existir planos microrregionais e de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, planos intermunicipais e planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. E fala também de planos de gerenciamento de resíduos sólidos que são aplicáveis para alguns empreendimentos ou atividades. Todos esses planos devem se conversar. E não só as empresas, mas a população de uma maneira geral também precisa buscar cooperar com os planos locais. Esses planos devem ter a participação popular, seja por meio de audiências públicas ou consultas públicas, com vigência por prazo indeterminado, tendo por horizonte 20 anos e devem ser atualizados a cada 4 anos. O Plano Nacional pode ser consultado no site do CNIR. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo
consultem os planos em seus estados e também nos municípios e participem dessa gestão. Ah, mas tudo isso que você está falando é utopia, Fernanda. Não, não é. Utopia é uma ilusão, é irrealizável e a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos deve ser uma meta. É difícil, apresenta muitos desafios, inclusive ela fala de coleta seletiva, logística reversa, responsabilidade compartilhada, avaliação do ciclo de vida do produto, dentre vários outros desafios, mas todos eles são extremamente necessários e possíveis. Vale lembrar que a PNRS propôs uma gestão integrada de resíduos sólidos em nível nacional, mas muito antes dela já tinham outras legislações para resíduos específicos, como por exemplo, pneus, embalagens de agrotóxico, resíduos de serviço de saúde, resíduos de construção, entre outros. Bom, a legislação traz a obrigatoriedade, mas independente disso, a gente precisa ter consciência de que nós fazemos parte de um planeta Terra. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos. E quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Anos depois da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Momento Ambiental volta ao tema para mostrar que boa parte desse conjunto de regras e diretrizes ainda não saiu do papel.
Uma pesquisa recente ajuda a entender o comportamento da população e destaca o mau exemplo de Brasília. O que acontece aqui na capital federal é a prova de que ainda temos um longo caminho pela frente. O brasileiro produz, em média, 1 quilo de resíduo urbano por dia. Em 11 anos, a produção de lixo cresceu 29%. Estamos falando de 70 milhões de toneladas coletadas anualmente. Os números foram publicados em 2015 pela Associação Brasileira de Empresas de Resíduos Especiais. Existe uma equação mundial que ainda não conseguimos desvincular, que é quanto mais rico e mais desenvolvido um povo, mais resíduo esse povo gera. Para se ter uma ideia, 30 milhões de toneladas por ano que vão para locais inadequados afetam cerca de 40% da população brasileira. Os lugares inadequados são aterros controlados, improvisados e os lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos previu o fim desses espaços até 2014. Todos os municípios deveriam ter construído aterros sanitários ou se organizado em consórcio para resolver o problema. Mas algumas cidades seguiram um caminho inverso. Brasília, por exemplo, tem o maior lixão a céu aberto da América Latina, o 5º maior do mundo. O lixão nunca foi permitido. Nós temos desde a Política Nacional do Meio Ambiente, que data de 81, a Constituição Federal, depois a Lei de Crimes Ambientais em 98, essa forma de disposição dos resíduos regentes, nunca foi admitido o lixão. Mas aqui ele existe há 50 anos e recebe cerca de 2.700 toneladas de resíduos por dia. 2.000 pessoas trabalham no lixão da Estrutural de forma totalmente irregular. Normalmente quem trabalha aqui é quem não tem escolaridade, está desempregado, ou até mesmo para complementar a renda, né? Porque às vezes trabalha em uma determinada função, não ganha o suficiente para ter o custo para custear a família, e aí eles vêm para cá para tirar um valor a mais. Algumas dessas famílias já estão na 3ª geração de catadores. Está enganado quem pensa que construir aterros sanitários de acordo com todas as normas técnicas é o suficiente para acabar com os lixões. A mudança deve vir acompanhada de alternativas para quem vive da coleta de resíduos. As pessoas que trabalham aqui precisam continuar exercendo a atividade. A sociedade depende dos catadores para colocar em prática a reciclagem e, claro, para diminuir o impacto do homem no meio ambiente. A gente também é um agente ecológico que está ajudando a sociedade, está ajudando a natureza, o ambiente. E a gente começa a abrir a visão que a gente realmente a gente presta um serviço que está favorecendo a outras gerações, futuras gerações. Os centros de triagem são os espaços ideais para receber essa mão de obra. No Distrito Federal, a promessa do governo é construir 12 prédios até o fim de 2016. O funcionamento será parecido com o deste galpão em Curitiba. Esteiras, uniformes, equipamentos de segurança e trabalhadores longe da informalidade. Uma promessa que os catadores já conhecem e não é de hoje. Já tem gente aqui que está há anos aqui, falando que ia ser removido, que ia ser por centro de triagem. Há anos tem essa história que o lixão ia acabar. E aí você pega e improvisa um lugar, é meio que decepcionante. Porque se for para dar uma coisa qualquer, a gente prefere ficar aqui. A nossa expectativa, né, estamos trabalhando para isso, é fazer contrato diretamente com as cooperativas de catadores, não com as pessoas físicas, né, mas com as pessoas jurídicas. Então nós queremos incluí-los nos serviços de limpeza pública, prestando o serviço de triagem. É um serviço de tratamento que faz parte do processamento antes do aterramento. Uma preocupação que não faz nenhum sentido se a população não separar o lixo em casa. Das 31 regiões administrativas do Distrito Federal, 27 contam com serviço de coleta seletiva.
A coleta seletiva ela só é bem sucedida nas cidades onde teve um grande investimento em educação ambiental. E Brasília não entrou nessa linha ano passado, né? Foi colocado o serviço à disposição da população, mas não teve uma educação ambiental respectiva. Então, a gente está montando um programa grande de educação ambiental para transformar a população em protagonista desse programa. E aí você vai conseguir fazer com que a população, porque é uma ação individual dentro da sua casa, né? O poder público não pode entrar lá e mandar fazer alguma coisa. A gente tem que sensibilizar as pessoas, conscientizar, para que elas participem, se sintam protagonistas e partícipes desse programa, para conseguirem fazer essa separação ser mais efetiva. Mas quem entende do assunto garante. Essa cadeia sustentável depende do investimento em indústrias recicladoras. Hoje, as poucas empresas se concentram no Sudeste. Isso significa que a matéria-prima precisa percorrer um longo caminho até a transformação. Infelizmente, o nosso país não dá nenhum estímulo para esse setor da economia se estruturar e crescer. O país precisa enxergar o potencial econômico enorme que nós temos a partir de aplicar um conceito simples que já está vigente no mundo, que é a utilização de resíduo como um recurso. Seja um recurso na forma de matéria-prima, seja um recurso na forma de energia. Nós temos esse potencial.